Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Este é o De Saco Cheio, um canal para todos aqueles que estão de saco cheio de ouvir dizer que falar bem é para poucos. Meu nome é Ramon Matos e o que a gente vai falar um pouco hoje é sobre a voz na nossa comunicação. A maneira com que nós podemos usar a nossa voz de maneira mais eficaz e de maneira mais assertiva para que nós possamos nos comunicar cada vez melhor no nosso dia a dia. Para que nós possamos conhecer os elementos que compõem a nossa voz, que por sua vez compõem a nossa comunicação, e assim poder trabalhar eles de uma maneira mais assertiva, de acordo com as nossas próprias vontades, de acordo com aquilo que o momento e que a nossa mensagem pede. O primeiríssimo ponto que a gente vai desenvolver aqui hoje é nós compreendermos que a nossa voz, de fato, não é a nossa comunicação. Muitas pessoas acreditam que, quando elas viram e falam com alguém, simplesmente falam, elas acreditam, e isso é muito verdade, assim, né? Elas acreditam que somente de falar, de emitir alguns sons, né? Nós emitimos sons com a nossa boca. O que é a nossa fala? São simplesmente sons que se utilizam de códigos, no caso as letras e as palavras, os fonemas, se utilizam de códigos para que a gente represente uma mensagem, ok? E muitas pessoas acreditam que simplesmente ao emitir essas mensagens, estes sons, as pessoas consigam... as pessoas acreditam que os outros conseguirão entender o que nós estamos falando e assim a comunicação seja efetiva. Mas o que realmente acontece e o que realmente importa de nós compreendermos é que a voz, na verdade, não é a nossa comunicação, e sim é um dos elementos que compõem a nossa comunicação. No momento em que nós entendemos isso, fica muito mais fácil de nós destrincharmos o nosso processo comunicatório, a maneira com que nós falamos, que nós desenvolvemos um diálogo, que nós nos portamos em situações, em ambientes, para que nós possamos compreender e trabalhar cada um desses processos. E assim nós consigamos melhorar a nossa maneira de comunicação como um todo, né? Então, eu acho que assim, primeiro degrau, primeiro ponto, primeiro passo a ser compreendido é este. A voz é um elemento da comunicação e não a comunicação em si, né? Dentro do processo de comunicação, nós temos diversos outros fatores que também serão trabalhados ou já foram trabalhados. Eu não sei se já tem vídeo postado sobre outras coisas, se esse está sendo um dos primeiros vídeos, eu não sei, me perdoem. Caso não tenham outros vídeos sobre isso, se inscreve já no canal para que você possa receber os novos vídeos, para que você possa desenvolver os outros elementos da comunicação, não só a voz. Então, primeiro ponto é esse. Quando a gente consegue entender que a voz é um dos elementos da comunicação, a gente percebe que nós temos muito mais a desenvolver e trabalhar neste assunto que não só a voz. Ok, primeira coisa. Mas hoje eu vou me deter somente à voz. Eu vou me deter aos aspectos que, assim, também não vou me deter a todos os aspectos que compõem a nossa voz, porque eles são de verdade muito complexos e extensos, né? Além de serem diversos, eu vou falar só hoje de alguns que eu acredito ser talvez e discutivelmente os que mais importam, os que mais causam efeito e que também são um dos mais fáceis, que são alguns dos mais fáceis de serem trabalhados, talvez sejam um pilar, né, da nossa voz e que podem muito facilmente serem trabalhados e desenvolvidos, já fazendo uma grande revolução na maneira com que nós nos comunicamos, na maneira com que nós conversamos, que nós falamos, que nós apresentamos um trabalho, que nós apresentamos uma palestra, um seminário ou coisa do tipo. Muito bem,
O segundo ponto que eu quero destacar, este segundo ponto é um dos elementos que compõem a nossa voz, como eu já tinha dito que eu falaria, é a dicção. É a nossa dicção. E o que é a nossa dicção? Para começar, a dicção está muito mais atrelada à parte fisiológica do que à parte emocional da comunicação, podemos dizer assim. Por mais que a parte emocional, e eu já vou destrinchar o que são essas duas partes, me lembra de te lembrar, rapidinho, que no final do vídeo eu vou colocar um elemento, uma questão a mais que eu não estava me atentando de colocar aqui, mas que de fato é extremamente importante e que você não vai querer perder, eu tenho certeza disso. Me lembra de te lembrar porque eu já estava esquecendo, ok? Então, rapidinho, anota aí que eu vou anotar aqui, você me lembra, tá bom? Agora sim, vamos lá. Estava falando da dicção. Então, a dicção, ela está atrelada, né? O que é a nossa dicção? Ela é uma questão que está atrelada muito à nossa parte fisiológica, né? A parte diretamente ligada à fisiologia do nosso próprio corpo. A maneira com que nós temos a capacidade de controlar os sons, né, que são produzidos a partir das vibrações das nossas cordas vocálicas, das nossas cordas vocálicas, enfim. Ok? É a nossa capacidade de controlar estes sons e transformar estes sons, né, essa simples vibração, com esta passagem de ar, este som único que nós produzimos em diferentes sons que vão compor os nossos fonemas e assim compor as nossas palavras. Show! Mas o que de fato a dicção influencia na maneira com que as pessoas vão captar as nossas mensagens? Cara, é até bem simples assim, né? Até muito óbvio, por mais que eu duvide muito do que é óbvio, mas assim, para que você entenda, para que você consiga decodificar uma mensagem, primeiro é muito importante que você entenda o código, certo? Por exemplo, se você quer que a pessoa entenda o que você escreveu, você precisa minimamente escrever uma letra com uma letra legível, não é verdade? Vamos associar a dicção da nossa fala à legibilidade das nossas letras, né? Não estou falando se a nossa letra é de bastão ou se ela é cursiva. Não, eu estou falando assim. Se a pessoa sabe ler na mesma língua que eu escrevi, né? Por exemplo, vamos citar o português. Se eu escrevi em português e a pessoa sabe o idioma português, a escrita portuguesa, ela vai pegar a minha letra e vai entender, ok? Vamos deste primeiro ponto. A dicção é isso. Se uma pessoa não consegue compreender o que você fala, ela já vai ter algumas falhas nessa comunicação. Vai ter algumas coisas que ela não vai entender. E daí você me diz, mas é só o finalzinho daquela palavra. Saca só. É o finalzinho de uma palavra. Só que quando você está falando, o cérebro da pessoa que está te ouvindo está processando as informações em uma determinada velocidade. Correto? Correto. Quando ele encontra uma lacuna naquilo dali, ele vai perder um tempinho para conseguir processar aquela informação que de fato não estava preparada para ele, que ele não estava preparado para raciocinar. Isto vai gerar um delay
no processamento das informações que você emitir para ele mais para frente. Olha que louco. E daí, esse delay não vai ser sendo projetado lá na frente, sabe? Ele não é que nem sinal de televisão, de rádio, que a pessoa vai passar, tipo, 5 segundos, sabe? Quando tem um jornalista no estúdio, um jornalista em campo, e daí o jornalista do estúdio termina de falar, o jornalista em campo termina de ouvir, sim, e depois ele responde. Não, isso não acontece na vida real. A pessoa vai terminar de te escutar no momento que você terminar de parar de falar. E o que aconteceu com esse tempo, com esse delay que a pessoa teve de processamento? Ela simplesmente vai deixar, ela não vai ouvir aquilo dali. E esses delays, de fato, você vai falar, ai, mas eu escuto tudo que a pessoa fala, por mais que às vezes a pessoa fale de maneira não tão... não com tanta dicção assim, com problemas na sua dicção, mas eu entendo tudo que ela fala. Não, de fato, parece mesmo que você entendeu, mas algumas coisinhas você pode não ter captado, entende? E quando isso se repete extremamente, o teu cérebro vai começando a cansar, até o momento que ele deixa de prestar atenção naquilo que a pessoa está falando, o que nós estamos falando, entendeu? E isto prejudica extremamente a nossa comunicação. Então, um ponto muito importante a ser levado em conta é a nossa dicção. E a dicção, ela é desenvolvida assim, talvez muito facilmente. Existem diversos exercícios e se vocês se interessarem, não, eu vou trazer, e mais pra frente eu vou estar trazendo exercícios práticos, né? Atividades práticas para nós estarmos fazendo juntos aqui e para que você possa de fato estar melhorando a sua comunicação ainda mais. Então, a dicção, ela é uma das coisas que é facilmente desenvolvidas e que geram um impacto enorme na forma com que nós nos comunicamos. E quando nós conseguimos desenvolver a nossa dicção, nós já temos um bom caminho aberto aí quando se tratamos no trabalho da nossa voz. Porque uma vez que nós conseguimos administrar muito bem aquilo que nós pensamos e estamos transmitindo, né? Estamos fisiologicamente adestrando, nós estamos codificando o nosso pensamento, e o nosso pensamento se reflete no controle das nossas musculaturas, né? Isso é muito louco. Pensa, você não pensa... eu não vou falar que você não pensa com a sua voz, mas eu também... Porque você provavelmente pensa hoje com a tua voz, mas você já parou pra pensar como que você realmente pensa? Como que é teu raciocínio, né? Você pensa em português, você pensa em inglês, você pensa com uma língua, né? Então quer dizer que quando você não tinha uma língua, você não pensava. Mas isso, só um questionamento, nada muito, não quero aprofundar nisso. Mas enfim, é muito mágico isso, né? Você pega isto e o teu pensamento se transforma nos movimentos em uma velocidade muito louca, a ponto de repente, os teus pensamentos estarem aqui fora em som, produzido fisiologicamente. E a dicção está envolvida nessa parte fisiológica, ok? E na parte emocional também, como eu vou falar daqui a pouco. Mas eu vou falar de uma maneira mais geral, primeiramente da parte mais emocional e mais abstrata da nossa comunicação. Ok, eu aprendi a controlar a maneira com que eu falo, né? Fisiologicamente. Eu aprendi a dizer o R, eu aprendi a dizer o S, e eu não estou falando que qual R é o correto, por exemplo, né? Eu, por exemplo, acabo muitas vezes falando R's diferentes, né?
Muitas vezes eu acabo usando um R mais... Entendeu? Mas também, por vir do interior de São Paulo, muitas vezes eu solto um porta, porteiro, portão. Então assim, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu não vou chegar aqui e virar falar pra você, não, você deve usar este R porque este R é o mais fácil de ser compreendido. Não, cara, não. Eu quero que você fale como você se sente bem. Só que eu quero que você fale de uma maneira com que as pessoas entendam, tá bom? Isso não quer dizer que você vá falar sem personalidade. Não, a tua personalidade tem que estar presente, porque senão as pessoas não vão conseguir se conectar e isso é assunto para outro momento. Tá, ok. Mas uma vez que eu já consegui ter uma boa dicção, primeiro eu já tive um grande salto, né? E segundo ponto, que eu vou levantar agora, vamos começar a prestar atenção na altura da nossa voz. Por que na altura, né? Porque de nada adianta nós termos uma dicção excelente, uma mensagem revolucionária que vai mudar a vida das pessoas, ou que simplesmente é o que eu tenho que falar na hora do meu seminário, na minha faculdade, para eu poder ganhar nota e passar de semestre. Sabe? Ambas as coisas têm o teu valor, correspondentes. Mas não adianta de nada eu saber, eu ter a minha dicção e eu ter uma ótima mensagem, com um conteúdo perfeito, num ambiente perfeito, com a imagem construída perfeita, estar aberto a me conectar com as pessoas, se na hora que eu falo as pessoas não me ouvem. Não é verdade? Vamos buscar um exemplo. Aí. Você já foi num teatro? Pode ser um teatro de rua. Você já foi? Se você já foi, se você tem o costume de assistir peças de teatro, se você tem o costume de assistir a apresentações, inclusive de músicas, principalmente na rua, você já deve ter passado por essa situação. Pois bem, já aconteceu de você se interessar por alguma peça que você estava, por alguma apresentação que estava acontecendo em algum espaço aberto, ou até mesmo dentro de um teatro, você pegar, você dá o seu tempo e a sua atenção para aquilo. Primeira coisa, você deu o teu tempo e sua atenção, o que de fato é muito importante. Aí você começa a tentar assistir e daí você tem que fazer esforço para ouvir o que está sendo falado e aquilo te cansa a ponto de você parar de prestar atenção no que está sendo dito, né? E daí muitas vezes isso pode também, essa pessoa que está apresentando pode ter uma dificuldade de dicção, pode ter uma dificuldade em outros aspectos da voz que dificultam ainda mais, né? A maneira com que você vai ouvir, a maneira com que aquela pessoa está falando, e aquilo começa a te cansar, até que você desiste. E você ou continua andando, ou se você está dentro de um teatro, você saca o celular e começa a ver. Isso já me aconteceu. Por quê? Por mais que o que a pessoa pudesse estar falando fosse algo extremamente revolucionário, uma mensagem extremamente cativante, digna de ser ouvida, né? E a altura com que aquilo estava sendo dito não conseguia me prender, porque eu tinha que fazer muito esforço para ouvir aquilo, sabe? E isso é extremamente ruim, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso, ele é extremamente preguiçoso, sabe? Muitíssimo preguiçoso, por sinal.
ele não entende algumas coisas, começa a ter delay no entendimento por causa da dicção, ele... cansei, não vou prestar atenção. Ele tem que se esforçar algumas vezes para ouvir o que você falou, cansei também. Entende? E daí junta os dois. A pessoa começa uma frase e come o final da palavra. Andando vira andando. E daí isso se junta com uma diminuição da altura com que a pessoa está falando no final da frase. Então, andando já vira andando. E daí você que a pessoa que falou andando, você já entende andando. E isso vai se acumulando e acaba que você cansa. Seu cérebro fala, isso eu não vou conseguir entender tudo mesmo, não vou entender nada, sabe? Não vou me dar o esforço. Tem coisa muito mais fácil, sabe? Se eu abrir meu celular agora, aquelas redes sociais com feed infinito vão ser muito mais gostosas, sabe? Então, assim, adeque a altura do que você está falando, ao ambiente que você está falando, a quantidade de pessoas que você está falando, sabe? É uma coisa, mínimo. E também tem aquelas pessoas, né? E eu também me incluo muitas vezes nessas pessoas. Mas tem aquelas pessoas que se empolgam e falam, não, eu não posso falar baixo porque as pessoas têm que me ouvir. Olha que louco. Porque as pessoas têm que me ouvir. E acaba fazendo o quê? A gente tá numa conversa frente a frente e essa pessoa começa a gritar, e grita, sabe? E isso acaba incomodando também a pessoa que tá ouvindo, essa pessoa que fala muito alto o tempo inteiro. Tem até uma brincadeira com italianos, né? Que italianos falam alto e gesticulam muito e que se você amarra a mão do italiano ele não consegue falar. Mas que de fato é uma coisa muito boa, né? É muito melhor do que aquelas pessoas que falam baixinho, que falam tão miudinho, a ponto de você não conseguir entender. Se você tá a 1,5 metro dessa pessoa, você não escuta o que ela tá falando, né? Então é muito importante nós termos, de fato, um cuidado com a altura com que nós falamos. Tudo bem? E agora, eu vou te dar uma dica relacionada à altura da nossa voz, que eu acho que você tem que, de fato, assimilar e prestar atenção para tentar controlar, porque isso acontece muito inconscientemente. Quando a gente não tem segurança de algo que nós estamos falando, o nosso corpo ele sente medo, né? Ele vira e ele quer te proteger. E o que ele faz? Ele é muito inteligente. O nosso cérebro ele é muito inteligente. Menino, ele é um gênio. A gente que não consegue entender ele, o nosso cérebro é maravilhoso. Ele vira e faz assim. Olha, na cabeça do nosso cérebro, tá? Assim, consequentemente nas nossas cabeças. Inconscientemente a gente pensa assim. Eu não tenho certeza do que eu tô falando. Mas a pessoa que está me ouvindo pode não ter certeza do que ela ouviu. Aí a responsabilidade já não é mais minha. A responsabilidade é de quem ouviu. Ouviu, não ouviu, não ouviu. Então, como eu não tenho certeza disso que eu estou falando, eu vou fazer com que esse ser que está aqui embaixo de mim, que está colocando tudo que eu estou pensando para fora, em forma de palavras, através da sua fala, não tenha de fato controle da dicção e ele fale essa palavra mais embaraçadamente e mais baixo. E isso vai fazer com que o outro não entenda direito, mas também vai se sentir constrangido de perguntar e daí eu vou me safar. Entende? Isso acontece muito. Quando nós não temos a segurança do que nós estamos falando, nós falamos mais baixo
Porque nós temos, inconscientemente, nós temos medo de que alguém ouça o que nós estamos falando. E isso acabe, alguém vira e fala, não, isso está errado, né? E nós falamos com menos dicção, pelo mesmo motivo, para que as pessoas não compreendam de fato o que nós estamos falando. E junto disso nós falamos também mais rápido, porque daí junto o negócio fica, eu tava andando na praia, sabe? Exatamente assim. Para que as pessoas não entendam exatamente o que nós estávamos fazendo, ou a situação que nós estamos relatando, ou aquilo que nós estamos informando. É um sistema de defesa do nosso corpo, natural, e assim, nós podemos tentar controlar isso, se necessário também. Tudo depende daquilo em que você quer transmitir. Se você quer transmitir uma imagem muito mais transparente, mostrando para as pessoas os teus pontos de fragilidade, isso é extremamente bem-vindo, sabe? Mostrar, deixar o teu inconsciente muitas vezes tomar conta e transparecer o humano, né? Mas existem situações que isso não podem acontecer. Existem aquelas situações que você de fato vai precisar parecer forte, firme e não vai poder demonstrar essa insegurança. E nessas situações você preste atenção nisso, que com certeza vai melhorar muito a maneira com que você se comunica. Um outro elemento que compõe a nossa voz e que merece muito a nossa atenção é o tom da nossa voz. É o tom em que nós falamos. Mas qual que é o tom? Qual que é o tom? O tom depende da sua voz, depende do teu timbre de voz, né? Mas vamos pensar assim: tom baixo, tom natural e tom alto. Ok. Todo mundo fala em um tom. Todo mundo vai falar, tem as suas... Perceba, né? Que quando nós falamos, nós não falamos tudo em uma nota vocal, né? Numa nota musical. Nós falamos e é como se de fato nós cantássemos em diversas notas. Isso também varia de língua para língua. Tem língua que as pessoas falam muito mais, com uma variação de notas vocais muito menor. Mas, por exemplo, o português é uma língua que te permite utilizar uma gama de notas vocais, um balanço, um desenho, e eu mexo muito a mão quando eu falo disso, porque de fato eu consigo enxergar nas palavras, né, nas nossas frases, como se fosse uma partitura, em que as notas sobem e descem e compõem em cada sílaba, cada fonema que nós dizemos. E isso, né, estes desenhos, eles vão acontecer dentro de um determinado tom. E quando nós sentimos ansiedade, quando nós estamos com medo, quando nós estamos inseguros em relação à situação em que nós estamos, ou em relação ao assunto em que nós estamos falando, nós acabamos falando mais... nós falamos mais agudo. O nosso nervosismo vai fazendo com que aos poucos nós falemos mais agudo. E este agudo, ele vai ficando cada vez mais agudo até chegar ao ponto do choro, que talvez possa ser uma das representações máximas da insegurança, do medo, né? Da nossa falta de controle, né? Nós choramos quando nós não conseguimos resolver algo, quando não se encontra a saída, né? Para a resolução de um problema, ou para a compreensão de uma mensagem, ou para
para buscar segurança na hora de fazer uma apresentação, né? Eu conheço pessoas, eu acho que você também conhece pessoas que quando tem que fazer uma apresentação, quando tem que falar em uma reunião, quando tem que se posicionar sobre algo, fica extremamente nervoso, tem falta de ar, taquicardia, chora, passa mal, vomita. E o nervosismo faz isso com as pessoas, mesmo, né? Existem muitas pessoas que sofrem disso e tem pessoas que não são simplesmente casos isolados, sofrem de ansiedade patológica e devem sim procurar auxílio médico, procurar um psicólogo, completamente normal, natural, não tem do que se envergonhar disso de maneira nenhuma, né? Deve-se sim buscar auxílio médico, psicológico, porque ninguém sai por aí tentando tratar um câncer com chá. Então por que a gente vai ficar tratando a ansiedade patológica com chá? Sabe? Chá ajuda mesmo. Adoro chá, bebo chá de camomila, gosto de chá de camomila, gosto de chá de hortelã, gosto de chá de maca, gosto de chá. Mas não é porque eu gosto de chá que eu também vou sair, tô com dor de cabeça, vou tomar chá. Não necessariamente, entende? Existem casos e casos e nos casos mais graves deve-se sim procura ajuda médica, tudo bem? Você é uma pessoa que está passando por isso, não está sozinha, não é única, se cuida, tá bom? Não deixa isso tomar conta de você não, porque você é muito maior do que os seus medos e das suas ansiedades, sabe? Vai que você consegue e desenvolve. Não tem vergonha não, não precisa. Agora voltando ao tom da nossa voz, né? Eu já me distraí. Então quando nós sentimos insegurança sobre aquilo que nós estamos falando, nós falamos mais agudo, nós temos a tendência, principalmente o medo, a falar cada vez mais fino e prender o nosso corpo, limitar os nossos movimentos. Então, primeiro relaxa o corpo, né? E busca falar da maneira com que você fala normalmente. Da maneira com que se você estivesse conversando com uma pessoa que você já conhece, uma situação completamente cotidiana, sempre natural, ok? Então se atenta a isso. E também, quando nós falamos com tons mais baixos, com vozes mais graves, não forçada que nem eu acabei de fazer, mas quando a pessoa consegue reparar que nós estamos falando no tom que nós falamos normalmente, as pessoas sentem mais segurança naquilo que nós estamos falando. Entendeu? Elas conseguem ver que nós não estamos tão nervosos, porque reina um pouco na mente das pessoas aquela ideia de quem não deve não teme, que é uma completa bobagem. É bobagem, né? As pessoas temem o que devem, temem o que não devem, temem o que nunca vão dever, e o que nunca deveram, o que já deveram, temem tudo, né? As pessoas temem mesmo, as pessoas ficam nervosas. Não tem por que estar nervoso, a pessoa está nervosa. E tá tudo bem. Mas, e daí o nosso corpo tenta transparecer isso. Mas a gente também consegue buscar controlar isso. Então, buscar falar sempre no nosso tom natural. Primeiro, para que a pessoa consiga se conectar com a gente de uma maneira mais natural e que essas situações em que nós deixamos emitir muitos sinais de insegurança sejam amenizadas, ok? Então vamos lá. O próximo ponto que eu já tinha esquecido é sobre a firmeza. E para falar disso eu quero te contar uma história. Eu no meu ensino médio, eu fazia todos os meus trabalhos basicamente com o mesmo grupo. E neste grupo nós tinha um componente, uma amiga minha, que acontecia algo muito interessante com ela.
ela falava, ela era uma pessoa muito simpática, gentil, fofíssima, um amor de pessoa. Mas ela tinha muita insegurança na hora de apresentar trabalhos. E eu estudei em uma escola técnica. Eu fiz técnico, junto ao meu ensino médio, eu fiz técnico em administração. Então nós tínhamos muitos seminários para apresentar. E sempre nas apresentações de seminário, acontecia uma coisa muito específica com ela. Ela falava muito mais fino, muito mais agudo, né? E a voz dela tremia muito. Muito. E os professores se repetiam, a turma era sempre a mesma, então a gente acostumou muito com isso. E nós sabíamos que... e ela sempre tinha muito domínio do que ela estava falando. E como nós sabíamos que ela tinha muito domínio do que ela estava falando, isso não nos incomodava, não incomodava a gente, né? Nós entendíamos que da maneira que ela falava, ela tinha compreendido, assimilado tudo que ela tinha que assimilar e estava na maneira possível, na medida do possível, transmitindo aquela assimilação de conhecimento para as pessoas que estavam lhe ouvindo, para a banca, para os alunos que estavam assistindo. Mas isso sempre aconteceu. Durante os 3 anos isso aconteceu. Ela ficava extremamente nervosa e a voz dela ficava extremamente aguda, o que eu acabei de falar ali sobre o tom, e tremia muito a voz dela. Isso me intrigava muito, né? Porque eu pensava, nossa, nós estamos já há 3 anos juntos e há quase 3 anos juntos, né? Porque no final do 3º ano cada um foi pro seu canto. E eu fui para São Paulo. Muitas pessoas continuaram aqui, tive amigos que foram embora para outros estados, estudaram em faculdade, enfim. Mas eu fiquei pensando, nossa, quase 3 anos juntos e isso se manteve. E eu pensava comigo, mas por que isso se manteve? Isso se manteve porque foi tanto tempo fazendo da mesma maneira que até quando ela não se sentia com tanta pressão, isso acabava acontecendo. E daí no final do 3º ano, quando nós começamos a de fato mostrar para ela que isso acontecia, né, falar sobre isso, discutir sobre isso, né, falar, nossa, mas por que isso acontece, né? Nossa, isso é interessante. Que isso foi diminuindo. Foi quando ela começou a reparar que ela tinha o controle disso também. E também quando ela começou a se sentir mais confortável durante as apresentações. Porque às vezes inconscientemente ou conscientemente, talvez quando eu encontrar, um dia que eu tiver a oportunidade de conversar com essa minha amiga, eu pergunte para ela. Ela sabia daquilo mas tinha vergonha, não tinha a consciência de que podia controlar, ou não tinha consciência de que podia controlar e sentia vergonha, ou nem sabia que aquilo acontecia e... sabe? E quando nós começamos a falar sobre isso, isso começou a melhorar. Mas por que eu contei essa história toda, né? Eu contei, e como eu já disse, naquele ambiente onde todos se conheciam, os professores já se conheciam, nos conheciam há um bom tempo, isso não era um problema. Mas, em qualquer outro lugar em que esta minha amiga fosse uma estranha, esta forma dela dizer, de ela comunicar, de ela fazer uma apresentação, transparecendo extrema insegurança na situação e no assunto que ela está tratando, pode prejudicar ela demais. E essa situação, né, eu não estou falando de uma apresentação, uma palestra que ela vai fazer em um evento para 7.497 pessoas. Não, eu estou falando de uma entrevista de emprego, eu estou falando na conversa com uma pessoa que ela está querendo namorar, sabe? É nas coisas pequenas do dia a dia.
que se acumulando são grandes coisas e quem sabe numa palestra para 9.748 pessoas. Por que não? E o que controla a firmeza da nossa voz? É a passagem de ar pelas nossas cordas vocais. Ai, mas como assim? Ai, Tá, eu vou explicar. Quando a gente respira, a gente coloca ar para dentro dos nossos pulmões e a gente coloca este ar para fora dos nossos pulmões. Ok. Contudo, porém, entretanto, nós colocamos o ar para fora dos nossos pulmões de algumas maneiras diferentes, né? Nós podemos soltar pelas nossas narinas, nós podemos soltar pela nossa laringe, né? Pela nossa boca. E nós podemos, neste caminho, emitir sons com isso. Sons sem a presença da vibração das nossas cordas vocais, como por exemplo o som do F, que é feito somente aqui na boca. Nós não estamos colocando vibração. Ou nós colocamos a nossa vibração. Que olha que legal. Quando a gente faz o F com a vibração, ele vira V. Interessante, não? E este ar que passa pelas nossas cordas vocais, ele se passa irregularmente, ele acaba fazendo o que nós percebemos como uma voz tremida, uma voz sem firmeza. Tudo bem? Ai, mas como que eu faço para manter uma boa passagem de ar ali, para manter uma firmeza na nossa voz? Simples. Você tem que repara num negócio. O ar que você coloca para dentro, tem outro lugar para ir além de sair? Não, não tem. Por que começa a falhar a sua voz? Né? Não no sentido da corda vocal, estou falando no sentido da... Por que começa a falhar ali a passagem de ar? Porque falta ar dentro do teu pulmão. Repara, quando você está nervoso, você começa a respirar aqui em cima. Da taquicardia. Por quê? Porque você não está respirando da maneira correta. Você precisa, e agora eu já estou falando de algumas coisas mais práticas relacionadas a isso, mas você precisa primeiro, para ter uma maior firmeza, controlar a tua respiração. Respirar pelo nariz, profundamente, uma respiração diafragmática, não uma respiração aqui em cima que você... Não tem espaço aqui em cima direito para você só encher aqui. Utiliza todo o teu pulmão, expanda o diafragma, abaixa o diafragma e enche toda a parte aqui do pulmão na barriga, entre as costelas. Enche tudo isso, sabe? Porque daí você consegue ter mais ar e ter uma tranquilidade muito maior na hora de você falar. E a sua voz vai com certeza ser mais firme. Utiliza o diafragma como apoio, mas enfim, isso são coisas mais específicas que a gente pode tratar em outro vídeo. Mas se atenta à firmeza da tua voz. Já prestando atenção na maneira com que você respira, já vai ajudar em muitos aspectos. Não só na firmeza da tua voz, mas também no relaxamento do teu corpo, que vai influenciar na tua dicção, que vai influenciar na altura com que você fala, na tua projeção, vai influenciar em muita coisa, ok? Presta atenção nisso. O próximo ponto que você tem que prestar atenção é a velocidade da tua fala. Por alguns aspectos que você precisa prestar atenção.
primeiro desses aspectos. Você precisa prestar atenção na velocidade da tua fala para que, primeiramente, a pessoa tenha tempo de processar a informação que você está falando. Se você fala muito rápido, se você joga todas as informações muito rápidas, por mais que você esteja falando na altura correta, na dicção correta, por mais as pessoas não têm tempo para processar aquilo que você está falando, cara. Você precisa falar um pouco mais devagar. Você precisa dar tempo para as pessoas processarem o que você fala. Mas daí também eu não estou falando para você falar sempre muito pausado, muito lentamente. Porque isso também cansa, ok? Cansa. Mas, de fato, existem pessoas que falam mais rápido. E existem pessoas que falam mais devagar. E está tudo bem nisto, ok? Mas imagina uma pessoa, e antes disso, na verdade e depois disso eu vou contar uma história. Não sei se vocês já assistiram o filme, como que é? Zootopia, eu acho. Tô fazendo merchan do filme já. O filme Zootopia. Inclusive tem uma cena muito engraçada nesse filme, que representa muito bem isso. Eu vou falar da cena, na verdade. Que é a cena de uma preguiça, de uma repartição pública, digitando um negócio, mas que nem uma preguiça. Ela pegava e cada botão que ela ia apertar, ela demorava muito tempo. E a pessoa que estava na frente dela esperando ela fazer aquilo era uma coelhinha, que fazia tudo muito rápido, falava tudo muito rápido, e corria e fazia as coisas. E estava angustiada de ver ela fazendo aquilo, muito devagar. Só que o contrário também acontece. Pessoas com um raciocínio talvez mais lento, uma velocidade de fala mais lento, também se incomodam com pessoas que falam muito rápido, sabe? E acabam deixando de prestar atenção em ambas. Entendeu? Porque isso acaba dificultando a conexão. Então, assim, tudo bem, você pode falar rápido, pode falar rápido. Pode falar devagar? Pode falar devagar. Mas quando você vai falar com uma pessoa, busca sempre dar uma adaptada nisso, sabe? Se você fala muito devagar, também não é legal. Tenta se acostumar a falar um pouquinho mais rápido. Se você fala muito rápido, como eu estou falando neste vídeo, estou falando rápido, porque tem muito conteúdo para ser dito, né? E eu também não quero alongar esse vídeo, deixar ele extremamente longo, por mais que ele vá ter, né, deva ter os teus 30 minutos, 35, 40 minutos, eu estou falando mais rápido do que o normal. Então, mas se você fala rápido demais, a ponto das pessoas não terem tempo de pensar, cara, diminui um pouquinho, pisa no freio, para que as pessoas consigam ter tempo de raciocinar aquilo que você está falando. Porque de nada adianta você falar, e a pessoa não entender, a pessoa não assimilar aquilo. E ainda mais, de nada adianta você falar, e a pessoa não conseguir se conectar contigo. Tudo bem? Então, isso é um dos aspectos da velocidade da voz muito importantes a serem pensados. Eu tinha separado em algumas... primeiro eu tinha separado para falar sobre o tempo do raciocínio na velocidade da voz. Falei. Depois eu tinha separado para falar sobre a capacidade da dicção. Acho que mais ou menos eu falei, né? Mas eu vou falar mais explicitamente sobre isso. Cada vez que você fala mais rápido, fica mais difícil de você falar perfeitamente cada palavra, certo? É aquela brincadeira do trava-línguas. Você pega uma palavra difícil de ser dita, né, de ser elaborada aqui fisiologicamente, e vai tentando falar aquilo cada vez mais rápido, né, para você desenvolver a tua dicção. Isso é super válido, é ótimo. Fazer trava-línguas, principalmente com crianças, é incrível. O poder que trava-línguas engraçadinhos tem com criança, né?
com o desenvolvimento da fala, da musculatura das crianças. Mas, na vida real, o que acontece é que quanto mais rápido você fala, mais difícil de fazer a dicção daquilo que você está falando fica. Então, se você fala muito rápido, você provavelmente está cometendo gafes e falhas com a tua dicção. Então, atente-se, sempre. Tá vendo que tá difícil falar as coisas? Que às vezes você tá falando mais devagar porque você não tá conseguindo falar aquilo que você está falando de maneira mais fluida, né? Tá difícil de fazer a dicção daquilo. Pisa no freio que você provavelmente tá falando rápido demais. E se você tá tendo dificuldade de codificar isso que você está pensando, as pessoas estão tendo dificuldade de descodificar aquilo que você codificou, ok? Elas provavelmente não estão tendo tempo de fazer isso. E o outro ponto que eu coloquei aqui foi a da conexão e dessa questão de pessoas que falam em velocidades diferentes. E eu acrescentei um pontinho ali que eu quero ver se vocês têm interesse ou já ouviram falar ou não. Eu posso falar num vídeo futuro, que é sobre o rapport, né? A capacidade de você se conectar com as pessoas assimilando-se em algumas características a elas, sejam com palavras utilizadas ou também com a velocidade com que você diz, né? É um dos elementos possíveis de conexão a partir de rapport, né? Você fala na velocidade de fala da outra pessoa, né? Então, fica aí um assunto que talvez a gente possa discutir mais tarde. Um outro ponto, um outro elemento da nossa voz que eu quero dizer com vocês aqui é muito importante e que também tem relação com com a velocidade da nossa fala, são as pausas, cara. Você precisa ter pausa. E tá até engraçado aqui, eu tô pensando para você agora neste vídeo, porque este foi um vídeo em que eu me utilizei pouco de pausas. Eu fiz poucas pausas e a edição, eu tenho certeza que ela come as pausas, né? O formato de vídeo, ele cada vez mais come as pausas. A grande utilização de podcasts hoje em dia está trazendo de volta as pausas, né? As gravações ao vivo estão trazendo as pausas novamente, mas teve um período, principalmente aqui de produção no YouTube, em que você não via nem as respiradas das pessoas. Era tudo cortado. Cada palavra seguia outra palavra sempre. Era muito louco. Tanto que ficava tudo picotado o vídeo, eu fico imaginando o terror que era editar aqueles vídeos, sabe? Mas na vida real as pausas são muito importantes. Por quê? Por alguns aspectos. O primeiro desses aspectos que eu quero ressaltar é que as pausas servem como... As pausas são o tempo necessário pro raciocínio daquele que nos escuta processar as informações que nós dissemos. Vou repetir. A pausa é o tempo necessário para o cérebro daqueles que estão nos ouvindo processar a informação que a gente acabou de falar. Você conseguiu entender? Quando nós falamos algo que demanda uma capacidade maior de compreensão daquele que está nos ouvindo, nós temos que dar uma pausa. Um momento em que o cérebro da pessoa não vai estar recebendo novas informações, ele só vai estar decodificando aquilo que a gente falou. Ele vai estar assimilando, entendendo aquilo para si, entende?
Então é muito importante as pausas. Quem fala... e isso também nos diz muito sobre muitas coisas. Por exemplo, a maneira com que os telejornais são passados pra gente, né? Qual que é o formato do telejornal? Você recebe uma notícia, pode ser chocante, pode ser impactante, você recebe uma notícia. Aquela notícia terminou, você recebe outra notícia em seguida. Você não tem um tempo para refletir naquilo que você viu. Não, você só está vendo aquilo. E aquilo te coloca numa posição de espectador de tudo que está acontecendo no mundo. Ok, não vou me aprofundar nisso, não é o intuito. Mas é algo muito interessante de ser pensado, né? Até que ponto nós refletimos naquilo que nos acontece, naquilo que acontece ao nosso redor, né? Até que ponto nós somos simplesmente espectadores. E até que ponto tudo é organizado para que nós sejamos meros espectadores. É muito interessante nós pararmos para pensar sobre isso. Talvez a gente possa conversar nisso em outro momento. Contudo, nos atendo à nossa comunicação do dia a dia ou em alguma apresentação, as pausas são extremamente importantes. As pausas são extremamente importantes. Um outro ponto muito importante da pausa é que a pausa tem a capacidade de dar ênfase em algo. Quando nós estamos falando sobre um assunto e nós queremos dar ênfase em alguma coisa, nós damos pausa. Nós, por exemplo, como eu fiz, eu consciente e inconsciente, vou me utilizando das pausas nos momentos em que eu quero evidenciar alguma coisa. No fim de uma frase importante ou em algum outro momento em que eu acabo de dizer algo que eu acredito que deva ser escutado. Então, as pausas servem para evidenciar aquilo que eu quero que seja evidenciado, dando tempo para que o cérebro daquele que me ouve processe aquela informação com maior delicadeza do que tudo aquilo que eu disse. Entendeu? E uma outra questão muito importante. As pausas têm uma altura muito alta, cara. As pausas chamam mais atenção do que um grito, se bobear. Você já teve um professor? Não sei se você já teve. Mas tem professores que entram na sala de aula, eles não falam nada. Eles estão na frente, fazendo suas coisas. Mas no momento em que eles viram para a turma e olham e se mantêm em silêncio, as pessoas que antes estavam conversando, que estavam fazendo outras coisas, prestam atenção. Vira e olha. Muito mais do que se ele começasse a chamar, gente, vamos falar aqui, gente. Não. Parou, olhou, aquilo chama muito mais atenção. Então as pausas, elas têm esse poder de chamar a atenção daqueles que estão nos ouvindo. Isso é extremamente importante, sabe? Você ter a consciência disso. Só que, por serem tão poderosas, as pausas devem ser utilizadas com cuidado, porque elas também podem te dominar. E daí, além de isso começar a ser chato, porque vai diminuir a tua velocidade de fala extremamente, pode diminuir inclusive a altura com que você está falando, aquilo pode transparecer insegurança. Você vai estar falando com a pessoa ali, e daí você vai usar muitas pausas e a pessoa vai pensar inconscientemente, talvez conscientemente, de que você esteja... Eu, por exemplo, penso conscientemente, porque eu estou envolvido mais nessas questões da comunicação, principalmente agora, mas vão pensar conscientemente ou inconscientemente que você está se utilizando daquelas pausas para você pensar no que você vai falar mais para frente.
porque você não tem um raciocínio consolidado. Logo, você também pode estar transparecendo de verdade ou só em aparência uma insegurança. Seja no assunto ou seja na situação em que você está passando. No assunto que você está desenvolvendo ou seja na situação em que você está desenvolvendo esse assunto. Então toma cuidado com as Então toma cuidado com as pausas. Usa, mas não abusa. Assim como a velocidade. Assim como a altura da voz. Usa, mas também não abusa, tá? Não precisa ficar gritando em qualquer situação. E o último ponto antes da dica da questão que eu pedi para você me lembrar, de te lembrar e você não me lembrou. O último ponto antes dessa questão aí é o que casa e liga tudo isso. Tá, não adianta eu ter uma ótima dicção. Não adianta eu ter uma altura de voz boa. Não adianta eu entender a relação dos tons de voz. Não adianta eu me utilizar de pausa. E não adianta eu ter uma boa firmeza se eu faço sempre o mesmo de tudo. Se eu falo sempre na mesma velocidade, se eu falo sempre no mesmo tom de voz, se eu falo sempre na mesma altura, se eu falo sempre da mesma maneira, se eu uso as mesmas pausas nos mesmos lugares, não adianta. Porque a pessoa vai te ouvir por 10 minutos. Só que daí ela vai cansar, cara. Porque imagina alguém falando do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Isso cansa. Muito. E daí vai acontecer uma coisa que isso não fui eu, que não é um termo meu, foi uma pessoa que eu conheci há pouco tempo que usou esse termo, eu achei extremamente incrível. Vai gerar uma voz ambiente. Aquela voz que você ouve, mas que você não presta atenção. Aquela voz que você está ouvindo, mas que você não faz a mínima ideia do que ela está falando. Entende? Que você seu cérebro cansou. Ele cansou e ele não vai prestar atenção e você vai começar a procurar outras coisas. Vai olhar para a rachadura do teto, vai olhar para o mosquito rodando em volta da luz, vai começar a mexer na sua unha, vai fazer outras coisas, mas você não vai prestar atenção naquilo que está sendo dito. Sabe? Vai olhar para o botão da blusa da pessoa que está na sua frente, na estampa da camiseta. Por quê? Aquilo vai ficar monótono ao ponto de você não conseguir mais manter a sua atenção, sabe? E então é muito importante você ter sempre ter atenção à sua dinâmica vocal, cara. Presta atenção na tua dinâmica vocal. Presta mesmo. E eu vou dar uma dica, um exercíciozinho que eu utilizei muito no teatro. Foi um professor de preparação vocal minha que ensinou isso e que foi algo que de fato mudou muito. Lembra que eu falei, quando eu estava falando do tom, que nós não falamos numa mesma nota? Que nós... Não vou falar aqui. Vou gravar um vídeo só sobre isso, para também não me estender aqui, mas todo caso, vou gravar um vídeo sobre isso mais pra frente. E então, já falei, já pedi, mas todo caso, se você ainda não se inscreveu naquela hora, se inscreve aqui, acompanha a gente que mais pra frente eu vou falar este exercício que eu aprendi com o meu professor, que ajuda a gente a conseguir uma maior dinâmica vocálica, tá? E agora a dica, o elemento bombástico, o final, e que vai terminar este vídeo extremamente
denso, com chave de ouro, que é: não adianta você se atentar a tudo isso que eu falei, ter uma boa dinâmica vocal, se você não tem uma voz para falar, cara. E eu não tô falando de pessoas que sofreram acidentes, que são mudas, né, que não falam, não. Eu tô falando de pessoas que têm a sua voz, mas que desgastam ela por não conhecerem os limites da sua voz, sabe? A pessoa não tem o mínimo conhecimento de projeção vocal, não sabe como projetar e acaba em diversas situações gritando sem necessidade e ferindo a sua voz, sabe? Ou acha bonito falar de determinada maneira que acaba prejudicando a sua voz. Não! Eu acho que agora, conhecendo, primeiro passo, conhecendo esses elementos aqui, tenta encontrar em você o que é o teu natural. Primeiro, é Sócrates, cara. Princípio socrático que rege a filosofia. Conhece-te a ti mesmo, conhece a tua voz, conhece a forma com que você fala e vai até onde você consegue, não ultrapassa. Principalmente se a sua voz é o seu instrumento de trabalho. Cuida dele, cara. Porque se você não cuidar, você não vai ter com o que trabalhar depois. Se você é palestrante, você precisa tomar cuidado com a sua voz. Prestar atenção na tua saúde vocálica, sabe? Porque senão vai faltar. Então, assim, conhece a tua voz. Busca aprender como controlar, como utilizar de maneira mais efetiva e eficaz a sua voz para que não falte. E que assim você consiga sempre estar trabalhando constantemente com a tua voz e usando cada vez melhor. Isso é o mais importante. E é com este último elemento, com essa última dica, com este último ponto para a gente pensar, que eu termino o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu espero que você tenha realmente gostado, e não só gostado, mas tenha assimilado coisas que você consiga levar para a tua vida e aplicar no teu dia a dia e melhorar a maneira com que você se comunica. Pelo menos alguma coisa do que eu falei aqui tenha sido útil para você. Eu fico muito agradecido. Deixa os teus comentários, suas dúvidas aqui embaixo, que eu vou ter o maior carinho de responder você. Eu já falei disso, mas se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber os nossos novos conteúdos. Segue a gente também nas outras redes para que a gente possa se comunicar mais pertinho. Me manda um direct com alguma dúvida que eu posso estar te respondendo por lá também. E vamos juntos melhorar a maneira com que nós nos comunicamos, porque falar bem não é para poucos, e sim para todos.